Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá a hora que você estiver vendo essa aula, tudo bem? Gente, essa aula de hoje é para que a gente possa continuar a nossa discussão que nós iniciamos na aula anterior, quando a gente começou a falar sobre os fluxos da globalização. Nessa aula, agora, a gente vai falar um pouco mais sobre os fluxos que não são mapeados, os fluxos que são silenciados, mas que são extremamente importantes para a manutenção da lógica de integração global. O que é importante a gente lembrar, né? Na última aula eu até falei isso. Quando a gente fala nesses fluxos globais, quando a gente fala nessa questão da internacionalização, a gente tem uma série de transformações, a gente tem uma série de realocações, de funções que os locais vão tomar e de como esses locais, dentro de uma construção histórica do que é a globalização, vão assumir algumas características diferentes no decorrer desse projeto e desse processo. Processo, porque ele é contínuo, então ele não vai parar de acontecer, e projeto, porque ele vai ter uma interligação a partir dos propósitos do sistema capitalista. Tanto é que eu já falei para vocês em outras aulas. A globalização também traz para a gente toda a discussão sobre a divisão internacional do trabalho, a evolução do sistema capitalista, uma série de inovações, né? E eu falei até agora, né? Transformações que também vão ser muito importantes para esse processo de globalização. E é importante a gente falar que todas essas modificações, elas não ocorrem por conta de uma demanda social, e sim por uma demanda de mercado. Nós estamos falando da internacionalização do sistema capitalista. Então, nós estamos falando também de fluxos, de inovações, de técnicas que estão a favor do sistema capitalista. Então, quando a gente fala na inovação da comunicação, na inovação do transporte, na inovação produtiva, nós não estamos falando numa demanda que veio por conta das transformações sociais, mas essas transformações vão vir por conta dessas demandas de mercado, tá certo? Mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre os fluxos ilegais de toda essa internacionalização, né? Lembrando que a gente até pode pensar que esse processo de globalização, ele está inacabado e ele vai continuar inacabado. Pensando também nas pessoas que vão ser afetadas por esse processo. Eu até falei para vocês em outras aulas, um dos fluxos mais importantes para a gente pensar nisso tudo é o fluxo de pessoas, né? E aí, muitas vezes, a gente também acaba esquecendo que esse fluxo, muitas vezes, ele nem é mapeado dentro desse processo de globalização. Nós estamos falando de pessoas que estão se deslocando por conta de toda uma questão de vulnerabilidade econômica, vulnerabilidade social. Nós estamos falando de um mundo global que produz refugiados numa velocidade muito grande. Refugiados esses que acabam caindo também nesses fluxos ilegais. Nós estamos falando de pessoas que estão em situação de extrema necessidade e que acabam sendo alvo fácil, por exemplo, para o tráfico de pessoas, que eu já até mencionei isso com vocês, né? O tráfico de pessoas hoje é um dos fluxos mais existentes e mais lucrativos dentro dessa lógica global. Eu até comentei com vocês na última aula da globalização enquanto perversidade, né? Enquanto esse projeto inacabado, esse projeto de desigualdade, esse projeto de exploração, esse projeto de fragilidade social, fragilidade ambiental. Um outro exemplo que a gente também pode citar é o próprio tráfico de animais. Não sei quantos de vocês se lembram, mas ano passado a gente teve todo um debate com relação a isso aqui no Brasil, quando foi encontrada uma cobra, né, a cobra naja, se eu não me engano, na região centro-oeste do país, e para além de ser encontrada, toda uma rede de tráfico legal foi também desmascarada dentro do território nacional. E aí também é muito importante a gente observar como essas redes elas estão muito bem articuladas e dentro dos próprios territórios elas também vão se aproveitar de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade também. Quando nós pensamos nas pessoas que fazem o deslocamento dessas mercadorias, nós não estamos falando de pessoas com alto poder aquisitivo, pessoas que têm uma estabilidade econômica muito bem consolidada. Nós estamos falando de pessoas que passam por uma série de dificuldades, pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e que precisam
daquele circuito ilegal para que elas de alguma forma possam sobreviver, tá certo? Inclusive, quando a gente pensa nessa questão do tráfico de animais e até do tráfico da biodiversidade como um todo, o Brasil, assim como as outras antigas colônias, até hoje são alvo aí, né, dos interesses dessa galera que está querendo esses produtos que estão no nosso território, né? Isso faz parte até do nosso próprio histórico de desenvolvimento enquanto colônia, enquanto países que dentro dessa lógica, né, de globalização, de projeto de globalização, historicamente estão sendo explorados, tanto nos seus recursos, quanto também na questão das pessoas, da sua população, tá certo? E uma outra coisa que a gente também precisa levantar para esse debate é que esse tráfico legal, ele ainda é mantido exatamente porque aqueles que movimentam esse tráfico, os grandes compradores, os grandes consumidores disso tudo, não estão localizados nas regiões mais frágeis, não estão localizados nessas regiões que historicamente são exploradas e que muitas vezes são produtoras desses materiais. Os grandes consumidores, as grandes acumulações daqueles que estão demandando esse mercado legal estão principalmente nos países desenvolvidos, na centralidade desse sistema, numa camada da população bastante específica que ainda garante os seus interesses dentro dessa lógica de mercado e de internacionalização dos fluxos. Vejam, por exemplo, eu trouxe alguns dados para vocês. Quando a gente fala, por exemplo, na produção de coca, nós lembramos automaticamente aí das plantações da Colômbia. E também a gente tem o Afeganistão como um dos grandes produtores de ópio. E aí fica o questionamento: será que esses produtos, por mais que eles sejam produzidos, extraídos, explorados dessas localidades, eles serão consumidos por essas pessoas, por essas comunidades? Ou será que a gente está falando de uma rede de tráfico ilegal e muito mais ampla do que o próprio território do país? Quem são os grandes nomes? Quem são os grandes interessados nisso tudo? Isso também faz parte da nossa reflexão sobre quais são os motores da globalização. Como essa globalização ela se materializa nas desigualdades dos territórios e nas desigualdades internacionais, como a gente veio falando nas últimas aulas. Essa aula, ela é um pouco mais introdutória. Eu trouxe alguns dados mais específicos para vocês e eu espero que vocês possam dar uma olhada no PDF que eu deixei disponível com relação a isso. Eu acho que esse assunto é importante para que a gente traga para o debate e que a gente possa ir tratando das mais diferentes variáveis, das mais diferentes características que esse assunto engloba, né? Porque ele é muito importante, muitas vezes, quando a gente fala de globalização, a gente acaba evitando ou esquecendo de falar dessa parte, que é uma das partes mais importantes para a gente entender o porquê que a gente ainda tem a manutenção da globalização enquanto perversidade. Quais são os pilares desse sistema de globalização? Quais são as construções históricas? Quais são os interesses? Quem são as pessoas que acumulam e que ainda vão estar demandando toda essa exploração? Inclusive, só para fechar aqui, quando nós falamos da pandemia de Covid-19, eu não sei se todos sabem, mas muitos dos estudos com relação à própria mutação do vírus da Covid-19 vão estar apontando para um comércio extremamente importante que vai estar acontecendo na China, mas que vai ser promovido principalmente pela classe média e pela elite do Sudeste Asiático com relação ao consumo de animais exóticos, tá certo? Essa ferida ela é muito anterior a 2019. Ela vem sendo construída por conta de toda uma fragilidade ambiental, toda uma fragilidade trabalhista e também por conta desse consumo exagerado e desses mercados que ainda demandam esse tipo de situação, ainda demandam a compra e venda de animais exóticos nos grandes mercados chineses, tá certo? O pangolim, que é um dos animais aí que foi levantado como um dos, talvez, transmissores dessa mutação, ele estava sendo armazenado em ambientes bastante insalubres dentro desses mercados. E quem compra desses mercados não é a população local, não é a população mais empobrecida, não é a classe trabalhadora. São as elites do Sudeste Asiático como um todo que historicamente vão estar fazendo esse consumo. Então, também é importante para a gente pensar como essa ideia de consumo ela está muito bem consolidada também no ideário das próprias camadas mais altas da sociedade e como esse consumo é bastante prejudicial para a organização social e também para o próprio sistema ambiental como um todo, tá certo?
Bom, eu espero que a gente possa aí ampliar a nossa conversa nos nossos encontros. Essa aula aqui é um pouquinho mais rápida, mas eu acho que a partir dela a gente também pode pegar alguns pilares e alguns assuntos para continuar tratando daqui para frente, tá bom? Um abraço, é isso, e a gente se vê na próxima semana. Tchau!